Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Você que está do outro lado aí, nos faça saber, mande mensagem para a gente aí. Como que está chegando aí para você? Tá perfeito, Rodrigão? Rodrigo é o nosso técnico de som. E aproveite também a oportunidade, comece a compartilhar aí o link nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Faça isso a partir de agora, tá ok? Comece aí a compartilhar, envie esse link aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, enfim, ok? Para que outras pessoas possam também serem alcançadas. Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 15. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 15. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Muito bem, queridos, eu quero pensar com os irmãos nessa noite, então, a respeito do seguinte tema: a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. É muito importante dizer nesta noite que esta oração aqui, ela não é uma liturgia, ela não é como se fosse uma ordem de culto, né? Ela é uma oração modelo. Jesus Cristo está ensinando para os seus discípulos aqui uma oração modelo. E ele está fazendo um contraste com a passagem anterior, capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 8, quando ele fala como que era o modelo da oração dos fariseus. E os fariseus, eles oravam com a motivação errada. Eles queriam receber os aplausos, eles queriam vanglória. E Jesus combate isso na passagem anterior, esse espírito de vanglória, de vã repetições, que eram orações mecânicas, vazias. Era mais como se fosse uma reza. E Jesus combate isso na passagem anterior. Ele combate esse espírito que os fariseus tinham de querer vanglória, querer receber aplausos, honras, enfim. E ele então ensina como deve orar, e ele já começa isso no capítulo 6, a partir do versículo 5, ele diz que nós devemos entrar no nosso quarto, né, e falar em particular com Deus. Não que seja errado orar publicamente, mas o que Jesus estava combatendo aqui, o ponto é esse, é o espírito de vanglória, de vã repetições, aquele espírito que a pessoa faz com a intenção única e exclusiva de se aparecer, que faz com a motivação errada, com a intenção errada. E ele então ensina aqui para os seus discípulos, que era algo que era muito comum, os mestres judaicos, eles ensinavam para os seus discípulos basicamente tudo, e dentro desse pacote estava incluso também a oração. Então essa oração aqui é uma oração modelo, não é uma liturgia, não é uma coisa mecânica, não é como se fosse uma reza. Ele está ensinando para os seus discípulos como eles devem orar, e ele está ensinando um padrão de oração aqui, no sentido modelo, ok? Eu, por exemplo, eu tenho o meu modelo de oração, eu sigo tudo que está aqui, porém, de repente, não na sequência que está aqui.
mas eu sigo tudo que está aqui. Eu geralmente começo a minha oração com confissão de pecados, e aproveito e gostaria de compartilhar isso com você. Isso tem ajudado muitas pessoas, inclusive muitas pessoas que aprenderam esse modelo comigo, né? Algumas pessoas chegaram: pastor, como que é o seu modelo de oração? Como que é a sua liturgia de oração? Aí eu explico: olha, a minha liturgia, né, o meu modelo de oração, eu sempre começo com confissão de pecados. É aquele período de arrependimento, de humilhação, em que eu confesso os meus pecados de pensamentos, palavras, pecados de obras, pecados de omissão. Enfim, aquele período que eu confesso os meus pecados. É um período de arrependimento, é um período de humilhação mesmo, é um período que eu me rendo, que eu me prostro mesmo na presença do Senhor. Então eu diria que essa seria a primeira fase da minha oração. A segunda fase seria aquela fase de louvor e adoração. É aquele período que eu começo a louvar, a adorar a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus. Embora eu seja muito desafinado para cantar, eu costumo até cantar alguns hinos, né, algumas doxologia. Então é um período de louvor, de adoração, um período que eu adoro a Deus, que eu exalto, que eu glorifico, que eu louvo a Deus, que eu falo dos atributos de Deus na oração, né, os atributos incomunicáveis, comunicáveis, ou atributos da grandeza de Deus e da bondade de Deus. Daqui a pouquinho eu vou bater nessa tecla sobre os atributos de Deus. Então essa seria a segunda fase da minha oração. A terceira fase é a fase da intercessão. Intercessão é o ato de você se interpor entre alguém. Você vai ser um canal, um veículo, um instrumento, uma antena, né? Na verdade, mais uma ponte, um canal mesmo. Você vai ser um intercessor, você vai ser um canal. Creio que esse seria o termo mais correto, né? Você vai estar intercedendo por alguém. Aí você pode interceder pela sua família, pelos seus amigos, pela sua igreja, pela sua cidade, pelo seu país, pelas nações, pelos missionários. Você pode interceder pela atual situação, né, que a gente está vivendo. Você vai interceder. E no período de intercessão, eu coloco de forma simultânea batalha espiritual. Paulo fala que a gente fala sobre batalha espiritual em Efésios capítulo 6. Então é um período de batalha, de guerra mesmo. É um período que a gente está guerreando mesmo no mundo espiritual. Então essa seria a terceira fase da oração. Só recapitulando: primeira fase, confissão de pecados. Segunda fase, a fase de louvor e adoração a Deus, doxologia. E a terceira fase seria a fase da intercessão simultaneamente, né, como se diz em inglês, together, intercessão e batalha espiritual. Aí a quarta fase, uma vez que intercessão e batalha espiritual estão juntos, então eu coloco simultaneamente, de forma juntas. A quarta fase seria os meus pedidos pessoais. Aí eu vou apresentar a Deus os meus pedidos pessoais, né? Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu necessito. Claro que sempre o que tem que prevalecer é a vontade de Deus, né? Essa seria a próxima fase. E a outra fase, depois dos pedidos pessoais, seria aquele momento de agradecimentos. Porque muitas vezes nas nossas orações somos ingratos, a gente só sabe pedir. E muitas vezes a nossa oração, ela gira em torno de 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, só orando pelos nossos pedidos pessoais. Não que seja errado orar pelos nossos pedidos pessoais, mas o modelo bíblico aqui não é esse. E eu vou falar sobre isso. E eu estou apresentando o meu modelo de oração, ou a minha liturgia de oração, a minha ordem de oração: confissão de pecados, louvor e adoração, intercessão e batalha espiritual juntos, depois pedidos pessoais e depois um momento de agradecimento. Agradeço a Deus por tudo, pelo ar que eu respiro, pela minha casa, minha família, pelos meus amigos, pela igreja,
agradeço a Deus por tudo e sempre concluo a minha oração com essa frase: Senhor, seja feito sempre a sua vontade. E Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então esse é o meu modelo de oração, tá? Se você quiser seguir, fique à vontade, está em conexão com esse modelo aqui, porque esse é o modelo number one, né, o padrão, é a nossa Constituição. Eu só mudei um pouquinho a cronologia, mas a estrutura, o conteúdo é o mesmo, ok? Então vamos analisar aqui então esse texto. Não vou entrar no contexto aqui, no sentido, claro que é o Sermão da Montanha, né? Capítulo 5, 6 e 7. E o Sermão da Montanha basicamente é sobre o caráter dos cidadãos, dos súditos do reino de Deus. Quer saber o que é um cristão? Estude Mateus capítulo 5, 6 e 7. Estude o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Você vai descobrir o que é um cristão. Essa passagem bíblica, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7, fala sobre como deve ser os cidadãos, os súditos do reino de Deus. Está falando sobre o caráter dos cidadãos, dos súditos do reino de Deus. Então estude essa passagem em outra oportunidade. Bom, vamos lá então, chama a sua atenção aí para o versículo 9. Versículo 9. Portanto, aqui é uma palavra de ligação com daquilo que Jesus tinha falado anteriormente, né? Combatendo a motivação errada dos fariseus, que eles oravam, como disse, querendo receber aplauso, vanglória, elogios. E Jesus explica como deve ser a oração, que deve ser uma coisa, você não tem que esperar a recompensa dos homens, a recompensa vem de Deus. Você não tem que querer aparecer para os homens, você tem que aparecer para Deus. É o que ele fala na passagem anterior. E ele diz: vós quem? Os discípulos de Jesus. Essa palavra, o Sermão da Montanha, né? Como a gente sabe, está lá em Mateus capítulo 5. Jesus proferiu essas palavras para os seus discípulos. Vós orareis assim. Vós quem? Os meus discípulos. Pai nosso que estás nos céus. Bom, aqui eu chamo a sua atenção porque você sabe que o aramaico era a língua falada na Palestina e era o idioma falado por Jesus. O grego era a língua da diplomacia internacional. Era como se fosse o inglês nos dias atuais. O latim era a língua do Império Romano. E o hebraico era a língua que era falada nas sinagogas. Então, no hebraico, a palavra pai, ela é um termo mais formal. Ela é a palavra abinu em hebraico. E ela é um termo mais formal, né? Aquela coisa assim, pai. Em inglês seria father. É uma coisa mais formal, melhor dizendo. Já em aramaico, a palavra é Abba, que é uma palavra que era usada em grego pater, e em aramaico era uma linguagem mais de um filho para o pai, era uma linguagem mais carinhosa, era uma coisa mais informal, era uma coisa mais assim, como se fosse em português, papai, como se fosse em inglês, daddy. Então essa é a ideia aqui, quando Jesus diz Pai Nosso, é uma transliteração da palavra Abba, do aramaico. É a ideia de papai. A gente vê isso lá em Romanos, né? Por exemplo, capítulo 8, versículo 15, falando que agora Deus é o nosso Pai, nós podemos chamá-lo de Abba Pai. Que Paulo também se utiliza dessa palavra do aramaico, porque é uma palavra que tem uma conotação mais no sentido carinhoso, no sentido de papai, no sentido de daddy. E também Paulo utiliza essa palavra lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6 também, quando ele fala do nosso relacionamento com o nosso pai, ele usa essa palavra também do aramaico. Então, queridos, primeira verdade que a gente aprende aqui, como os discípulos de Jesus que somos, porque uma vez que essa palavra, é claro que a multidão ouviu essa palavra, mas o público-alvo de Jesus, é só você ver isso lá em Mateus capítulo 5, versículo 1,
Jesus, ele dirige essas palavras aos seus discípulos. Então, quando você for orar, você está falando com seu Pai, com seu Deus, com seu Criador. E você pode dizer, Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Por que não está no singular e sim no plural? Porque era para os discípulos. Ele é o nosso Pai, Ele é o Pai dos discípulos de Cristo. Ele é o nosso Pai. Então, quando você for orar, você tem esse direito, conforme está lá em João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler essa passagem? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Chama a sua atenção para este texto da palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, agora, queridos, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 16 ou 17, se não me falha a memória. Então agora você, na sua oração, sempre quando você for orar, é claro que a gente tem que se relacionar com Deus com reverência, com respeito, com temor, tá? Porque tem muita gente hoje que perdeu o temor, a reverência, né? Vai orar, cara, você, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Por mais que os meus filhos tenham liberdade comigo, e tem muita liberdade comigo os meus filhos, mas existe uma relação de respeito, de reverência, de temor. E eles nunca vão chegar para mim, velho, cara, não, existe uma relação de respeito, uma relação de reverência, de temor. Então, por mais que a gente tenha essa intimidade, esse relacionamento com o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, podemos chamá-lo de Abba, Pai, e não há nenhum problema da minha filhinha Nicole, do Gabriel, meu filho de 21 anos, me chamar de papai, não há nenhum problema. Eles têm essa intimidade, eles têm esse nível de relacionamento e de intimidade comigo. Então a gente pode chegar diante do nosso Deus, do nosso Pai, e falar, papai querido, papai amado, meu papai, não há problema nenhum. Agora, a gente nunca pode perder o senso de reverência, de respeito e de temor. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, Ele é o Rei do universo. Então, a gente nunca pode perder essa questão da reverência, do respeito e do temor, né? E a gente vê muita gente hoje, gente que está longe de Deus e acha que está perto, e diz, eu sou íntimo de Deus, eu tenho liberdade para chamar Deus de você, de um cara. Não tem. Primeiro que não há base bíblica para isso. Segundo que os maiores homens de Deus da história, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, os maiores homens de Deus da história da igreja, aqueles que viveram no período da patrística, no período da reforma, todos eles se relacionavam com Deus com respeito, com temor e com reverência. Claro, com liberdade, porque é um relacionamento de pai e filho. Segunda coisa que está aí no versículo 9, ainda, santificado seja o teu nome. Primeiro que o nosso Deus é um Deus santo, isso é um dos atributos de Deus. Então sempre quando você for orar, lembra que eu falei da minha segunda fase, é o período de louvor e adoração? É o período que você vai falar da grandeza de Deus, dos atributos de Deus, dos atributos incomunicáveis e também dos atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis são atributos que pertencem única e exclusivamente ao nosso Deus trino, né? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós não temos esses atributos. Atributos comunicáveis são aqueles que nós temos, né? Aqueles que Deus nos deu, né? A gente também tem, são atributos de Deus, uma vez que somos a imagem de Deus, também temos esses atributos. Então, sempre quando você for orar, né, ou atributos de grandeza, também chamado em linguagem
em teologia, ou atributos de bondade. Quais seriam os atributos incomunicáveis de Deus quando você for orar? Onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, soberania de Deus. Isso são atributos incomunicáveis, atributos que pertencem única e exclusivamente ao Deus Trino, à Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, sempre quando você for orar, diga para Deus, né? Santificado seja o teu nome. Deus, tu és santo. Deus, tu és onipotente. Tu és onipresente. Onipotente é a ideia do Deus todo-poderoso, é o Deus que tem todo o poder. Onipresente é a ideia do Deus que está em todos os lugares. Onisciente, antes mesmo que você pense, né, conforme está no Salmo 139, Deus já sabe. É a ideia do Deus que vê tudo, passado, presente e futuro. É o Deus que tem o controle, é o Deus que não tem um plano B, é o Deus que controla tudo, que é soberano, que nunca é pego de surpresa. Esses são os atributos incomunicáveis. Também imutabilidade, é o Deus que não muda, Ele é imutável. É o Deus soberano. O conceito de soberania é que Ele está acima de tudo e todos. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer e como Ele quer, e ponto final. Como dizia o meu sogro, né? Como diz o meu sogro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele é Deus, Ele é soberano. E é o argumento que ele usa lá em Romanos, o argumento de Paulo, lá em Romanos capítulo 9, né? Quando no capítulo 9, a gente vê aquela passagem que Deus escolheu Jacó, mas aborreceu Esaú. E qual o problema? Há alguma injustiça de Deus? De modo nenhum. Ele salva quem Ele quer, Ele usa misericórdia com quem Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, de modo algum. Até porque se a gente pensar nessa questão de justiça, mas pastor, isso não é injusto? O que é justiça? É você receber aquilo que você merece. E o que a gente merece? Inferno. Então, esse argumento já é descartado. E o argumento de Paulo, leia Romanos capítulo 9. E ele deixa bem claro, não há nenhuma injustiça, de modo algum. Ele faz o que Ele quer, Ele usa misericórdia com quem Ele quer. Quem é o barro para reclamar com o oleiro? Ele é Senhor, Ele é soberano e ponto final. Então, quando você for orar, mencione, fale dos atributos de Deus, atributos incomunicáveis, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, soberania de Deus. Fale também dos atributos comunicáveis de Deus. Quais são os atributos comunicáveis? Deus é um Deus justo, não há nenhuma injustiça em Deus. Então diga, Senhor, Tu és justo. Santidade, Deus é um Deus santo. Deus, Tu és um Deus santo. Amor, Deus é amor. Misericórdia, Deus é misericórdia. Graça, isso são atributos comunicáveis. Então quando a Bíblia diz, no versículo 9, Pai nosso que estais nos céus, santificado. E a ideia de estar no céu é a soberania. Deus está no controle de tudo. É claro que Ele está na terra, Ele está em todos os lugares, Ele é Senhor, Ele tem o controle absoluto, mas é a ideia de que Ele está acima de tudo e todos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você for orar, gaste um tempo, invista um tempo em louvar, adorar, exaltar, glorificar, um momento de doxologia. Se você não tem muito argumento, cante alguns louvores, cante alguns hinos de adoração, hinos de louvor, hinos cristocêntricos, né? Teocêntrico, é claro, porque infelizmente há muitas músicas que são antropocêntricas, músicas que não têm base bíblica, infelizmente. Então essa é a ideia aqui quando o texto diz santificado seja o teu nome. E a narrativa bíblica continua, versículo 10, chama a sua atenção para o versículo 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, é a ideia aqui que a gente tem que orar
para que os propósitos, os planos, os decretos, as ordenanças de Deus, a vontade de Deus seja feita. Então, quando a gente diz, faça-se a tua vontade, ou seja, Senhor, a minha vontade, a vontade das autoridades constituídas, a vontade do fulano de tal, do Beltrano, Ciclano, Herculano, que elas se rendam à tua vontade, porque no final, irmãos, sempre Deus, a palavra final é sempre de Deus. A gente pode achar que Deus não está no controle, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, por exemplo, em Daniel, que é Deus que estabelece os reis, e é Ele que remove os reis. Ele está no controle de todas as coisas, até o fato da Covid, Ele está no controle. Você acha que Deus não sabia? É claro que Deus sabia. Deus sabe de tudo. Deus nunca é pego de surpresa, Deus não tem um plano B. E é claro que em tudo isso Deus tem um propósito. Tudo que acontece, irmãos, ou é decreto de Deus, ou ordenança de Deus, ou permissão de Deus. Nunca se esqueça disso. Mas fato é que Deus está no controle de todas as coisas. E no final, sempre a palavra dele prevalece. Sempre a última palavra, o poder de decisão é de Deus. Então por isso que devemos orar: Senhor, cumpra os teus planos, cumpra os teus propósitos na minha vida. Senhor, eu dependo de ti, eu preciso, eu necessito de ti. Senhor, não adianta tentar lutar contra a sua vontade. Lembra de Jonas? Jonas achou que podia lutar contra a vontade de Deus. Todos que tentaram resistir Deus não conseguiram. Não resiste. No final, Deus sempre estabelece, sempre os planos de Deus se cumprem, mesmo que de modo que muitas vezes a gente não entende, não compreende. No presente momento, lembra de José do Egito? Ele foi vendido pelos seus irmãos. É claro que existe ali a responsabilidade humana, né? É uma das linguagens de teologia, mas a gente vê ali a soberania de Deus. Os irmãos José venderam José. Sim, é um fato, responsabilidade humana. E eles serão responsabilizados por isso. Ou foram naquela época, e serão. Mas a gente vê o quê? Capítulo 45. Qual foi o argumento de José? Não foi vocês que me venderam para o Egito. Deus me enviou para o Egito para a conservação do Egito. Vocês foram apenas instrumentos de Deus. Então, queridos, o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Então é por isso que a gente deve orar: Senhor, venha o teu reino, porque o reino é dele. Os céus, a terra, o mar, tudo pertence a Deus. O diabo não é dono de nada, irmãos. De nada, de absolutamente nada. Nada. O nosso Deus, Ele é soberano. Ele é Senhor dos céus, da terra e do mar. O homem só vai, o diabo só vai até onde Deus permite. Até onde Deus permite. Se Deus bradar, basta, chega, ponto final, acabou. A última palavra quem dá é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E a Ele, hoje, para todo sempre, honra, glória, louvor e adoração. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então por isso que devemos orar: venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Tu és Senhor, tu tens o controle. Ninguém resiste ao Senhor, ninguém prevalece contra o Senhor. É o Senhor que estabelece os reis, é o Senhor que remove os reis, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Então cumpra os teus planos, cumpra os teus projetos, cumpra a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Chama a sua atenção para o versículo 11. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe, irmãos, esse pedido aqui no versículo 11, ele reconhece uma coisa muito importante, que nós somos dependentes de Deus. Dependentes de Deus.
É claro que a ideia de pão nosso de cada dia aqui é uma transliteração, né, lá do Antigo Testamento, do maná que Deus mandava no deserto, e Deus mandava porção diária para cada dia, né? Se a família era grande, Deus mandava porção para uma família grande. Se a família era pequena, Deus mandava porção para a família pequena. De modo que a Bíblia diz que não sobrava e também não faltava. Não sobrava e também não faltava. E é importante dizer que Deus vai nos dar o pão nosso cada dia. É a ideia do necessário, daquilo do que você precisa. Deus não vai te dar luxo. Deus não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você precisa, o que você necessita. É claro, irmãos, que a gente precisa também ser um pouco... A gente tem que ser sábio na nossa administração, né? A Bíblia diz que o homem viverá do trabalho do seu rosto, quem não trabalha que não coma. E há outras passagens também. Salomão, Paulo deixou isso bem claro quando ele escreveu aos Tessalonicenses: quem não trabalha que não coma, o homem viverá do suor do seu rosto. Enfim, Deus abençoará o trabalho das vossas mãos, mas a gente tem que ser bons administradores também. Tem gente que ganha, por exemplo, R$1.000 e gasta 2.000. A gente tem que aprender a viver com aquilo que a gente ganha. E essa pandemia está nos ensinando, é um tempo de cortar gastos, reduzir despesas, é um tempo de gastar só o básico do básico. Então essa é a promessa de Deus, que Ele vai nos dar o pão nosso. Lembra lá de Mateus aqui mesmo, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24, até o versículo 34, quando o Senhor diz aos seus discípulos: olhai para os lírios dos campos, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Olhai para as aves do céu, elas não plantam, não ajuntam, mas vosso Pai Celestial cuida. E quanto mais vocês, se Deus cuida de aves, se Deus cuida do lírio dos campos, que hoje está lindo, amanhã já murchou, quanto mais de vocês que são os filhos de Deus, a obra-prima de Deus. Deus cuida. E na minha vida, irmãos, Deus tem sido muito fiel, como também na sua vida. Quando Deus me chamou para o ministério, Deus falou ao meu coração, Ele ministrou ao meu coração, Ele disse: eu vou cuidar de ti, Fabiano. E de cara eu li um livro que todo cristão deveria ler, do George Miller. George Miller foi um dos grandes homens da história, a biografia de George Miller. E George Miller, ele teve muitas experiências com Deus na oração, eu poderia citar várias aqui. E ele desenvolveu um propósito de nunca pedir nada para ninguém, porque ele era obreiro da casa de Deus. Tanto é que na igreja, onde ele pastoreava, lá tinha um gasofilaço das contribuições para a igreja, e ele abriu mão do seu salário e disse: olha, vai ter um gasofilaço aqui para o meu salário. Se sentirem de me abençoar, amém. Se não sentirem também, amém. De modo que ele não tinha salário e Deus sempre cuidou dele. George Miller era assim, só para você ter uma noção. Uma vez uma pessoa chegou para ele e falou assim: olha, o senhor está precisando do quê? Ele falou: quando eu preciso, eu peço para Deus. A pessoa ficou assim e falou: olha, por favor, não me interprete mal, mas eu trabalho para Deus e Ele cuida de mim. E quando eu preciso de alguma coisa, eu falo com Ele e Ele fala com as pessoas. Um dia, um dos funcionários, George Miller, tinha um orfanato, né, muito grande. E um dia um dos seus funcionários chegou para ele: pastor George Miller, acabou o leite. E eram aproximadamente 2.000 crianças. Era o horário de café da manhã, acabou o leite. Ele falou: não, eu vou orar. E ele foi orar. 15 minutos depois, uma pessoa bateu na porta do orfanato e falou: olha, deu um problema no caminhão do leite lá, e a gente vai ter que desperdiçar, a gente perdeu o leite. E a gente tomou conhecimento que aqui tinha um orfanato, a gente sentiu de trazer aqui. Deus providenciou o leite. Um outro dia, o funcionário de George Miller chegou: pastor, acabou o pão, não tem pão. Eu vou orar. E ele foi orar. 15 minutos depois, o dono da padaria chegou lá: a gente errou hoje a forma lá, e a gente errou os cálculos e fez mais de 2.000 pães a mais. Ele falou: não foi que vocês que erraram, foi Deus. Então, George Miller era um homem que ele dependia de Deus. E eu fiz o propósito da minha vida, eu disse: Deus, ou o Senhor vai me dar condições, ou o Senhor vai usar as pessoas para me abençoar.
E muitas vezes, ou Deus me dá condições, ou Deus usa pessoas, mas eu não falo com as pessoas, eu falo com Deus que fala com as pessoas. Eu falo com Deus que usa o Deus que usa as pessoas. É claro que a gente tem que comunicar a nossa necessidade para os santos, mas é uma experiência particular minha, né? E tem sido assim, irmãos. Muitas vezes eu tenho tido cada experiência que você não tem noção. Nunca me esqueço de uma das experiências que marcou a minha vida. São muitas, mas essa marcou a minha vida. Eu estava num propósito de jejum pela graça de Deus, 21 dias, e no 14º dia, era um jejum da meia-noite às 6 da tarde, e acabou a carne, e a minha esposa falou, meu bem, acabou a carne. E sempre eu entregava o jejum às 6 da tarde, comia uma sopinha, uma comida leve, e lá para as 10, 10 e meia, uma comida mais forte. Carne é proteína, né? E minha esposa falou, não tem carne. Eu falei, Suzy, eu vou orar. E daqui 15 minutos Deus vai tocar no coração de alguém, essa pessoa vai nos dar o dinheiro, ou vai nos dar a carne. 15 minutos depois, a minha tia Cecília, que dorme no Senhor, ela estava no mercadinho aqui do Amado, e ela ouviu a voz de Deus. O Senhor falou com ela assim, vai na casa do seu sobrinho agora, ele precisa de carne. Aí ela ficou em dúvida, ela não sabia se comprava carne ou se me dava o dinheiro. Ela chegou e falou, olha, Deus falou no meu coração que era para eu te abençoar com carne, mas eu não sei, se Deus não falou se era carne de frango, se era carne de porco, se era carne de boi, e eu vou obedecer a Deus. E ela nos deu R$15, que naquela época, 2001, 2002, era muito dinheiro. Acho que deu para comprar uns 2 ou 3 quilos de carne naquela época. Deus cuida. Tive muita experiência, a gente chegar na minha casa, ligar, pastor, Deus mandou trazer R$1.000, até R$10.000, para você ter uma ideia. E justamente naquele momento, era a quantia que eu estava precisando. Deus cuida. Na pandemia, nunca falamos aqui de dízimos e ofertas, nas nossas cultos online, mas Deus sempre cuidou, sempre, porque Deus cuida dos seus. Então essa é a ideia aqui do pão nosso cada dia. Deus não vai te dar o que você quer, não é a ideia aqui dos seus luxos, da sua, não é a ideia aqui de ostentação, não é a ideia é a ideia de que Deus vai te dar o necessário que você precisa, o pão de cada dia. Mas é claro, eu também aprendi uma coisa, a gente tem que ser bons administradores. Eu só compro o que eu preciso e o que eu posso. Tem coisa que eu preciso, mas eu não posso. E tem coisa, Rodrigo, que eu posso, mas eu não preciso. Quer ver um exemplo? Uma vez eu passei e tinha uma promoção de tênis. E o preço estava, como diz o mineiro, filé. E quando eu fui comprar, me veio assim, você pode comprar, mas você precisa. Naquele momento eu não precisava, porque eu tinha acho que 2 ou 3 pares de tênis novo ou seminovos. Alguma coisa assim, não me lembro dos detalhes. Eu ouvi a voz de Deus no meu coração, Deus ministrou no meu coração, você pode comprar. Eu tinha condições para comprar naquele momento, mas veio a pergunta, você precisa comprar? Eu disse, não preciso. E esse é o nosso grande problema muitas vezes. Então só compre aquilo que você precisa e aquilo que você pode. Tem coisa que você precisa, mas você não pode. E tem coisa que você pode, mas você não precisa. Ok? Então essa é a ideia aqui, de que Deus vai nos dar o pão nosso cada dia, né? E é muito importante dizer o que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3. O texto diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, pedimos para os nossos próprios deleites, prazeres, né, para o nosso bel prazer. E se você pegar o contexto de Tiago capítulo 4, era aquele contexto que as pessoas diziam assim, eu irei fazer isso, irei fazer aquilo, irei comprar isso, irei comprar aquilo. Aí Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, na sequência, leia o capítulo 4 depois, ele diz, não, vocês não devem dizer isso. Vocês devem dizer assim, se Deus quiser, nós iremos. Se Deus quiser, nós faremos. Se Deus quiser, nós compraremos. E Tiago diz, é nesse contexto, vocês pedem e não recebem, porque estão pedindo mal.
pedem para os próprios deleites. Nós iremos, nós faremos, nós compraremos. Esquece, quem dá a última palavra é o Senhor. Lembra a parábola daquele homem lá, aquele homem louco, insano? Ele construiu o seu depósito, ele colocou lá a sua colheita, e ele começou a falar consigo mesmo, começou a falar dos seus planos, contextualizando, né? Eu sou o cara, olha o que eu comprei, olha o que eu fiz, aqui os meus investimentos, a minha casa na praia, a minha mansão na praia, o meu carro importado. O que Deus diz para ele? Louco, essa noite pedirão a tua alma, essa noite você vai morrer. A gente não sabe o dia de amanhã, então a gente não pode ser egoísta, né? Então orar é pedir que Deus nos use para realizar aquilo que Ele deseja. É isso que é orar. Sempre que você for orar, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor me use para realizar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que está no seu coração. Orar, irmãos, é alinhar a vontade do homem à vontade de Deus. Essa é uma frase que Deus me deu alguns anos atrás. Eu fui alinhar o meu carro estava todo desalinhado, eu precisava viajar para Minas, uma viagem de 700 km, né, minha cidade, interior de Minas, Lajinha. Meu carro estava desalinhado e Deus falou essa frase comigo: Fabiano, eu estava pensando sobre oração. Oração é alinhar a vontade do homem à vontade de Deus. Não é o oposto, não é o contrário. Tem muita gente que vai orar, quer que a vontade de Deus seja alinhada à vontade do homem. Senhor, tem gente que acha que dá ordens em Deus, né? Eu decreto, eu determino. Quem é você para decretar? Quem é você para determinar alguma coisa? Quem é você para declarar alguma coisa? Eu profetizo. Primeiro que no Novo Testamento, no Antigo Testamento, sim, os profetas do Antigo Testamento diziam, assim diz o Senhor. No Novo Testamento você não encontra essa expressão, né? Porque no Antigo Testamento, o profeta, a palavra dele era a palavra de Deus. Ele era um porta-voz de Deus. No Novo Testamento, não existe mais o ministério profético, existe o dom de profecia. E no Novo Testamento, conforme está em 1 Coríntios capítulo 14, aqueles que têm o dom de profecia, eles devem ser julgados. Em que sentido? Entregou uma profecia? Vamos ver se essa profecia está de acordo, em harmonia com a palavra. Vamos ver se ela passa pelo crivo da palavra de Deus. Estou lendo um livro muito, muito top do pastor Wayne Gruden, né, sobre profecia. E ele deixa bem claro que o ideal é a gente chegar para as pessoas, não é dar carteirada, né? Assim diz o Senhor. Primeiro que não tem base bíblica no Novo Testamento. Eis que eu te digo, também não tem base bíblica. A gente deveria chegar para as pessoas, olha, eu estou sentindo, penso eu, creio eu, que Deus queira falar isso com você, né? Me veio uma palavra no meu coração aqui, faz sentido isso que eu estou dizendo para você? É assim que funciona, não é poder de manipulação, não é dar carteirada, não é chegar e com poder de manipulação. Infelizmente o que a gente vê muito isso, né? E sem falar que Deus só vai confirmar a pessoa, vai usar a pessoa para confirmar o que Ele já falou no seu coração, né? Porque o nosso Deus, no Antigo Testamento, o Espírito Santo era restrito a sacerdote, profetas, reis. No Novo Testamento não, todos nós temos o Espírito Santo, Ele mora dentro de nós. E Ele vai testificar no seu espírito, né, se aquela palavra provém de Deus ou não, e aquela palavra tem que passar pelo crivo das Escrituras. Se não passar, pode deletar, pode desconsiderar e pode repreender o profeta. Falar, olha, queridão, tem nada a ver, você deu bola fora. Então orar é alinhar a vontade do homem à vontade de Deus. É você chegar lá como um carro chega para passar pelo alinhamento, né? E ele sai de lá alinhado. Todas as vezes que você for orar, Senhor, eu estou aqui, que eu estou desalinhado, eu estou torto, eu estou empenado, eu estou quebrado. Senhor, eu quero que o Senhor me transforme, me muda, trabalhe em mim, age em mim. Sabe, irmãos, a oração não é uma tentativa de nossa parte de fazer Deus mudar de ideia. Não
Não é isso. Oração é descobrir o que Deus tem em mente e pedir de acordo com a sua vontade. Oração não é para você determinar nada para Deus. Oração é para você receber a determinação de Deus para a sua vida. É isso que é oração. É isso que é oração. E essa é a ideia aqui. E nunca se esqueça, o principal objetivo da oração é que Deus seja glorificado na resposta. Esse sempre deve ser o principal objetivo da oração. Que Deus seja glorificado na resposta. Se não for para a glória de Deus, Senhor, por favor, não responda a minha oração. Nem ouça a minha oração. Claro que Deus ouve, né? Mas é no sentido de desconsidera a minha oração. Se não for para a tua glória, Senhor, não quero. O principal objetivo da oração tem que ser única e exclusivamente que Deus seja glorificado na resposta. É o que está lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Louvado seja o seu nome. Agora sim, chamo a sua atenção para os versículos 12, 14 e 15. Eu vou colocar nessa sequência, porque estão tratando do mesmo assunto, a questão do perdão. Versículo 12 diz: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E no versículo 14 e 15 diz: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos... Porque se perdoardes, o vosso Pai vai perdoar. É isso que o versículo 14 diz. E no versículo 15 diz: se não perdoar, vosso Pai Celestial também não perdoará. Então, duas considerações aqui nos versículos 12, 14 e 15. Primeira consideração é o que está no versículo 12, né? Esse pedido aqui é um reconhecimento, ou seja, estamos reconhecendo que o nosso pecado é um débito com Deus. Então, sempre, o que é o pecado? O pecado é como se você cometeu uma dívida, né? É como se você tem um débito com Deus. Pecado é transgredir a lei de Deus, é desobedecer os mandamentos de Deus, é errar o alvo, é a palavra hamatia no grego, né? É a ideia de errar o alvo. Quando você, por exemplo, quebra uma lei de trânsito, quando você ultrapassa uma velocidade, você transgrediu a lei. Então, sempre que a gente peca, a gente erra o alvo, a gente está transgredindo a lei de Deus, a gente está quebrando a lei de Deus, a gente está desobedecendo os mandamentos de Deus, os princípios bíblicos. Então é por isso que a gente tem que orar, por isso que eu sempre começo a minha oração confessando os meus pecados, pecados de pensamentos, palavras, obras. Mas quando eu concluo essa parte da minha oração, eu tenho convicção de que Deus me perdoou. Por exemplo, quando você vai tomar banho, você chega lá sujo, né? Você teve um dia e você chega sujo. Quando você abre o chuveiro e a ducha, a água começa a cair sobre você, o que você faz? Você pega o sabonete, pega o shampoo, o condicionador, alguns usam esponja, hoje outros usam bucha, né? Esfregam. Você entra sujo, mas você sai limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que você entra na presença de Deus, você entra sujo, mas sai limpo, porque você recebe um banho da graça, da ducha da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e o sangue precioso e poderoso do Senhor Jesus, Ele te lava, Ele te purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, por isso que a gente sempre tem que começar a nossa oração confessando os nossos pecados, porque somos pecadores, né? Temos o pecado, herdamos o pecado de Adão, o pecado original, conforme está em Romanos capítulo 5, o pecado original. E Agostinho de Hipona falava, né, que a gente não peca porque a gente quer pecar, a gente peca porque a gente é pecador. A gente tem uma natureza corrompida, adâmica, pecaminosa,
Claro, fomos libertos do poder e do domínio do pecado. É o argumento de Paulo em Romanos capítulo 6. Mas não fomos libertos da presença do pecado. A gente convive com o pecado. Lutero dizia que o pecado é como a barba, né? Por isso que a gente tem que fazer a barba todos os dias. Eu, inclusive, esqueci de fazer a minha hoje. Não sei se está dando para aparecer. É que está um pouquinho. Tá, Rodrigo? Um pouquinho, né? Então, a gente tem que fazer a barba todos os dias, né? E ela cresce. E o pecado é assim. Por isso que a gente tem que confessar os nossos pecados todos os dias. Se arrepender todos os dias. E eu expliquei aqui algumas vezes na igreja que quando você peca, você não deixa de ser filho de Deus. O que acontece é que a comunhão é quebrada, mas quando você confessa seu pecado, a comunhão ela é restabelecida, ela é restaurada. Eu gosto de usar esse exemplo com ilustrações, né? Por exemplo, meu filho Gabriel, de 21 anos, se ele pecar contra mim, ele não vai deixar de ser meu filho. Ele tem meu nome na certidão de nascimento dele, na identidade, no RG dele. Enfim, ele é o meu filho, ele nunca vai deixar de ser meu filho. Mas se ele pecar contra mim, enquanto ele não se retratar, enquanto ele não confessar o seu pecado, enquanto ele não se arrepender, a comunhão fica quebrada. Mas quando ele confessa e se arrepende, a comunhão é restabelecida. Assim somos nós diante de Deus. Quando a gente peca, você não deixa de ser filho de Deus. A comunhão é quebrada, mas quando você confessa e se arrepende do seu pecado, a comunhão ela é restabelecida. Por isso que a gente tem que pedir perdão todos os dias, porque o pecado é como uma dívida. E quando você confessa o pecado, né, o pecado é Jesus Cristo, ele já fez o nosso pagamento, né? Ele já nos perdoou dos nossos pecados. Ele já nos purificou, né? Ele não só nos perdoou dos pecados do passado, do presente e do futuro. Todos os nossos pecados foram perdoados. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi completo, perfeito, total e absoluto. Então é por isso que a gente tem que sempre confessar os pecados no sentido da comunhão ser restabelecida, ser restaurada e para que a gente possa ter livre acesso à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a outra consideração aqui, é o que está no versículo 14, 15, é que o perdão de Deus, ele será condicionado pela nossa própria capacidade de perdoar. Gente, a gente peca todos os dias. Eu preguei domingo aqui o texto de 1 de Pedro, o texto que diz que Deus, Ele nos perdoa, né, dos nossos pecados. E eu vou até voltar aqui, o texto que eu preguei, 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. No versículo 8, o texto diz que o amor cobre multidão de pecados. E o que significa o amor cobre multidão de pecados? Significa perdoar os nossos irmãos como Deus nos perdoa. Irmãos, se Deus nos perdoa todos os dias, por que a gente não pode perdoar as pessoas? Deus todos os dias, Ele nos perdoa. Todos os dias, Ele nos perdoa. Por que a gente não pode perdoar as pessoas? Se todos os dias Deus me perdoa. Então, eu perdoo, porque Deus me perdoa todos os dias. Pastor, mas essa pessoa não merece o meu perdão. E quem disse que você merece o perdão de Deus? Quem disse que você merece? É graça. A palavra graça é favor não merecido. A gente não merece, mas Deus nos perdoa. Então, eu perdoo porque Deus me perdoa. Ou seja, você tinha uma dívida comigo, queridão, porque partindo do pressuposto que o pecado é uma dívida, você não me deve mais nada. Zerou. Zerou. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que o perdão de Deus será condicionado pela nossa própria capacidade de perdoar. Então, perdoe as pessoas que te ofendem, que te ofenderam, que te magoaram, que pisaram na bola com você. Você ofende Deus todos os dias. Você pisa na bola com Deus todos os dias. Você
está transgredindo as leis de Deus todos os dias, e todos os dias Ele te perdoa. Então perdoa também, perdoa, perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir, irmãos, versículo 13, olha o que diz o versículo 13 aí: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Duas coisas, há duas considerações a se fazer aqui no versículo 13. Primeiro, que a ideia aqui de versículo 13, não nos deixe cair em tentação, é a ideia de preservação nas tribulações, nas perseguições, nas provações. É a ideia de que Deus cuida, é a ideia de que Deus nos preserva, é a ideia de que Deus nos preserva nas tribulações, nas perseguições, nas provações. Então, é claro que não é pecado ser tentado, não é pecado ser tentado, pecado é ceder à tentação. Todos nós somos tentados, até Jesus foi tentado, e a gente vê isso em Mateus capítulo 4. Então não é pecado ser tentado, pecado é ceder à tentação. Porém, você não está lutando sozinho, existe um Deus que luta por você. Então quando você ora, primeiro que você está falando: Senhor, eu reconheço que eu por mim mesmo eu sou fraco. Eu reconheço que eu não tenho condições, eu sou pecador, eu tenho uma natureza caída, corrompida, uma natureza adâmica, eu sou inclinado para o mal, eu sou depravado. Senhor, me ajude, não me deixe cair em tentação, quebra, destrói no meu coração todos os altares que foram construídos, seja por quem quer que seja, quebra, destrói. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, porque eu não consigo, eu sou fraco. Uma vez uma pessoa falou comigo assim: não pode deixar que ele veio para a igreja, eu vou me libertar do cigarro. Falei: você não vai conseguir. Por quê? Porque você é fraco. O quê? Você é fraco, você não consegue. Fala: Deus, eu não consigo parar de fumar. Deus, eu sou fraco, eu vou ceder todos os dias, mas me ajuda, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso. E essa pessoa conseguiu parar de fumar, e muitos outros que eu trabalhei nessa questão de ajudar as pessoas a parar de fumar. O que falar de um pastor, missionário Dedê, inclusive ele está com 100 ou 101 anos, ele é um missionário do nosso ministério. Na verdade ele não é ligado ao nosso ministério, mas ele tem uma aliança fraternal com o nosso ministério. E o Dedê, uma vez, ele contou uma experiência, há muitos anos atrás, há uns 10, 15, não, há uns 20 anos atrás, ele me contou essa experiência. E ele disse que uma pessoa era alcoólatra, e essa pessoa falou: irmão Dedê, eu não consigo parar de beber. O irmão Dedê falou com ele assim: olha, todas as vezes que você for tomar a sua dose de pinga, você fala assim: Jesus, eu não consigo parar de beber, mas o Senhor pode me libertar e fazer que eu não queira beber mais. E isso foi por alguns dias, algumas semanas. Um belo dia, quando aquele irmão foi colocar a bebida e disse: Senhor Jesus, eu não consigo parar de beber, mas o Senhor pode me libertar. Quando ele falou isso, quando ele colocou a bebida, ele vomitou e nunca mais, ele passou a ter nojo, nunca mais ele colocou bebida alcoólica na sua boca. É isso que você precisa fazer. Senhor, eu sou fraco nessa área, eu não consigo, eu sou limitado. Para de achar que você é forte. Não, nessa área eu consigo. Não, eu consigo pela minha força. Não consegue. Não consegue. Todas as minhas vitórias que eu tive na minha vida foi Deus. Todas as vezes que eu tentei lutar com as minhas forças, uma frase que eu gosto de falar, eu tomei chumbo na asa. Chumbo na asa, literalmente. Dei com os burros na água. Mas em todas as áreas da minha vida que eu falo: Senhor, essa área eu sou fraco, eu não consigo, me ajuda. Eu vejo o agir, o trabalhar de Deus. Então tem áreas da sua vida que você acha que é forte, mas você não é forte. Você não é forte. Então essa é a ideia, que Senhor, não me deixe cair em tentação. Eu estou sendo tentado nessa área, e a gente sabe que a gente é tentado por nós mesmos, pela nossa natureza caída, e também pelo diabo. Deus não tenta ninguém. O argumento de Tiago,
Tiago diz que nós somos tentados por causa de nós mesmos, isso é, da nossa natureza caída. Em Mateus capítulo 4, Jesus diz que o diabo, ele foi tentado pelo diabo. Então o diabo nos tenta e também somos atraídos por causa da nossa natureza, concupiscência. Tiago fala de uma cadeia, de um processo, né? Ele fala que nós somos enfeitiçados, ele fala da concupiscência, ele fala de um processo para a queda. Ninguém cai da noite para o dia, irmãos. Ninguém. É um processo. Ninguém adultera da noite para o dia, ninguém comete um pecado capital da noite para o dia. Aquilo foi um processo, aquilo começou. E foi indo. Você foi armando as suas tendas igual Ló. Você acha que Ló chegou em Sodoma da noite para o dia? Veja a narrativa bíblica, ele foi armando tendas. Eu não me lembro das cidades aqui agora, mas ele armou tenda na cidade 1, depois na cidade 2, até chegar em Sodoma. Ninguém cai da noite para o dia. Ló foi armando as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. E assim são muitos cristãos. Eles vão armando a sua tenda. Ninguém se desvia da noite para o dia. A pessoa começa, só vou aos domingos na igreja agora. Antes vinha 2, 3 vezes na semana. Aí depois, agora a cada 15 dias. Depois uma vez por mês. Depois, a vaca já foi para o brejo. Porque uma brasa fora do fogo, ela se apaga. Uma ovelha fora do redil, do aprisco, do curral, ela torna-se vulnerável aos ataques do inimigo. A igreja é o corpo de Cristo. Pega um membro do seu corpo e tira, arranca, corta, ele morre. Não existe vida fora do corpo. E vida com Deus é 2 eixos, vertical e horizontal. Vertical fala da sua comunhão para com Deus. E horizontal, a sua comunhão com os irmãos. Vida com Deus é como se fosse 2 asas de um avião. Uma asa só não tem sustentação, o avião cai. E vida com Deus é isso. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, versículo 13, a gente vê aqui, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É uma doxologia. Doxologia é uma forma litúrgica de louvor a Deus, geralmente ritmada com uma oração cantada. Então sempre termine a sua oração. Lembra que eu falei das fases de oração? Primeiro, confissão de pecados. Segundo, louvor e adoração. Terceiro, intercessão simultaneamente com batalha espiritual. Quarto, pedido de oração. Quinto, gratidão. E sexto e último, sempre termine a sua oração, né, com gratidão, com doxologia e também com doxologia e Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu queria te convidar agora, nós vamos orar, já que falamos sobre oração, né?